E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje iremos explanar um filme de ficção e ação bem interessante, onde veremos um mundo distópico no futuro sendo ameaçado por um ser terrível e suas criações, tendo como única esperança jovens com habilidades sobre-humanas em uma espécie de jogo para conter esse mal. O filme da vez se chama Cosmoball, Guardiões do Universo. O filme começa com uma voz que nos narra uma história ocorrida há 20 anos atrás na Terra, falando que um líder galáctico chamado Belo lutou contra um inimigo terrível chamado Cherno e com isso colocou a Terra em grande perigo, tendo uma guerra acontecido bem próximo a ela. Cherno tinha forjado uma poderosa arma chamada Devoradora de Ondas que consome tudo que toca. Belo então reuniu os melhores lutadores com habilidades únicas de se teletransportar e juntos lutaram contra ele. A luta teve um desfecho onde a nave de Cherno foi derrubada e caiu sobre a Lua, dividindo ela em vários pedaços no processo. Cherno tentou usar uma cápsula de fuga, mas ele já estava acorrentado pelos exércitos de Belo nas profundezas da Terra, sendo essa a única forma de detê-lo, pois para derrotá-lo precisaria de uma energia equivalente à do Sol. Então, para não ameaçar ainda mais a Terra, só o que podiam fazer era aumentar a força de sua prisão para deixá-lo cada vez mais fraco, sugando aos poucos sua energia na esperança de algum dia poderem derrotá-lo para sempre. Ao fim da batalha, a Terra ficou com os polos invertidos, mudando os climas, onde calotas polares viraram desertos e desertos congelaram, gerando várias doenças e causando grandes dificuldades aos seus habitantes. Belo então solicitou às civilizações avançadas de outras dimensões que junto com ele ajudassem os habitantes da Terra. Anos após esse evento, 3 habitantes terráqueos nasceram com a habilidade especial de se teletransportar e Belo, temendo um possível retorno de Cherno, os reuniu e os ensinou a controlarem essa habilidade. Logo mais iremos entender como isso de atleta é útil para a segurança do planeta. A voz que narra essa história é agora quem está vigiando Cherno em sua prisão, esperando que ele fique mais fraco a cada dia. Estando perto de terminar seu dever, ele anseia para poder voltar para sua família. Enquanto isso, em 2071, na Rússia, agora com um clima tropical, as pessoas fazem fila para pegarem água em um poço, incluindo um jovem chamado Anton, um humano aparentemente comum e que tem medo de lagartos. Enquanto está esperando na fila, ele é quase morto por um poste de luz que cai bem ao seu lado. Todos ficam olhando para ele como se não gostassem dele por perto, pois havia rumores de que ele trazia má sorte. Porém, a queda desse poste foi na verdade causada por uma extraterrestre chamada Anya, que por acaso é filha de Cherno. Ela está encarregada de despertar o Protogene, uma criação de Cherno que está presa dentro do corpo de Anton. O que acontece é o seguinte: Anya acredita que se colocar Anton em situações de quase morte ativará o Protogene e dará a energia suficiente para a liberação de sua habilidade de teletransporte e com isso seu pai poderá usá-lo para escapar de sua prisão, pois os outros 3 que têm essa habilidade já estão sob proteção de Belo e por isso então inalcançáveis para Cherno. No entanto, Cherno deduz que Anya precisa matar Anton para ativar o Protogene. Depois de pegar sua água, Anton se candidata a um emprego, porém é ignorado completamente, pois todos os terráqueos estão muito animados e concentrados para assistirem a um jogo extremo chamado de Cosmoball, um equivalente ao futebol jogado por um time de 4 indivíduos que só podem participar se tiverem as habilidades sobre-humanas de teletransporte, pois a bola usada no Cosmoball é originada exatamente do Devorador de Ondas de Cherno, pois com isso Belo tem conseguido enfraquecê-lo mais e mais a cada dia. A partida é transmitida ao vivo do Dente de Leão, uma nave alienígena pairando sobre a Terra que também funciona como um estádio. O jogo basicamente funciona da seguinte forma: cada bola deve ser chutada 5 vezes, onde cada chute obrigatoriamente deve liberar uma grande energia que, porém, quando explode é contida por uma barreira de proteção da nave que livra os torcedores de serem desintegrados vivos por ela. E os jogadores só não morrem pelo fato de suas habilidades sobre-humanas os protegerem. Depois que o time consegue chutar a bola 5 vezes, fazendo ela liberar energia, a trave do time adversário se abre para o 6º chute e assim marcar o gol. A partida atual é entre o time da Terra, formado pelos 3 atletas chamados Natasha, Fan e Pelé, contra uma equipe galáctica chamada Cirusiana. Antes do segundo tempo começar, vemos que a bola usada no Cosmoball é colhida dos Devoradores de Ondas de Cherno. Porém, dessa vez, ele de alguma forma consegue controlá-la e tenta começar a destruir tudo com ela. No processo, ele mata alguns guardas da prisão, inclusive o que narrou a história no início do filme. Belo é contatado e entra na arena para se preparar para uma possível emergência. Porém, no fim, um dos guardiões que sobreviveu consegue usar mais força dos controladores de energia e com isso retoma o controle da bola, mandando-a para a arena. Belo, sabendo disso, então fica mais aliviado e deixa o jogo continuar. Após uma reviravolta dramática, a partida termina empatada e os terráqueos garantem seu lugar para a grande final. Nesse momento, Anton, que vale ressaltar, não gosta nada do Cosmoball, vai para casa e descobre que o remédio de sua mãe acabou. Então ele corre à farmácia mais próxima para roubar o remédio. Uma garota aparece misteriosamente e o ajuda. Porém, a polícia chega e eles então são perseguidos, mas conseguem escapar.
Anton é separado da garota e de repente é atropelado por um caminhão, que só não matou ele pelo fato da habilidade que ele tem de se teletransportar, que foi liberada milésimos de segundos antes de ser atingido. Essa liberação de poder nele é notada por Belo. Vemos então logo depois disso que o caminhão é dirigido por Anya disfarçada de velho. Em seguida, a garota misteriosa leva Anton para seu esconderijo subterrâneo, pergunta como ele escapou do atropelamento e por que ele ajudou ela a despistar os guardas. Ainda se recuperando do choque de quase morrer, Anton não responde às perguntas dela. Então a garota passa a tentar seduzi-lo, porém ele reage friamente. No entanto, ao conversarem mais, ele percebe que ela também não gosta de Cosmobol. Depois de conversarem mais e darem as mãos, ela dá um puxão em seu cabelo e ele diz que tem que levar o remédio para sua mãe e sai rapidamente dali prometendo voltar. Porém, vimos logo em seguida que a garota também é um disfarce de Anya, onde ela pegou vários fios de cabelos de Anton. Ela os leva para seu pai, que por sua vez os usa para ativar sua invenção, ou seja, para funcionar era necessário de um pouco de DNA dos humanos que tem a habilidade do teletransporte. No entanto, não dá certo, pois não fornece energia suficiente. Cherno então insiste que Anya deve matar Anton para pegar logo o sangue dele, agora ativo com o poder, para sua experiência dar certo, embora tenha ainda algumas dúvidas. De volta à sua casa, Anton fica chocado ao encontrar o time de Cosmobol lhe fazendo uma visita, pedindo-lhe para se juntar à equipe porque ele podia se teletransportar, sendo tão esperado o quarto membro que eles procuravam. Ele fica intrigado com a oferta e afirma que precisa cuidar de sua mãe. Belo então garante que eles vão dar um jeito de curar sua mãe se ele se juntar ao time, ao qual por fim com isso Anton concorda. Eles então vão para o Dente de Leão, a instalação do estádio voador. Anton fica hipnotizado com a tecnologia da instalação e percebe que ele não pode levar nenhuma substância que possa vir causar algum dano na nave, pois é instantaneamente detectado e destruído pelo sistema de segurança do local. Ele também recebe seu próprio Sputnik, um assistente pessoal robótico que deve se relacionar com ele, criado a partir de seu DNA. Porém, Anton parece relutante em se relacionar com ele. Na primeira sessão de treinamento, Anton está confuso e não consegue controlar sua habilidade de teletransporte. Natasha então em seguida o leva para um voo. Ela o explica que só não despencam em queda livre porque ela o está segurando enquanto fica se teletransportando no mesmo lugar em uma alta frequência, onde com isso conseguem voar. No entanto, mesmo com isso, Anton ainda não consegue. Pelé também por sua vez faz a sua tentativa. Ele arma várias bolas minimamente carregadas e quando atingido por muitas delas, ele finalmente consegue controlar seus poderes e decide bater nelas usando as mãos. Fan percebe que a aura de energia de Anton durante o teletransporte é azul, ao contrário dos outros que é uma faísca vermelho-amarela. Seu poder também se mostra imenso e vendo isso, Belo e os outros ficam muito surpresos. Eles decidem fazer dele o goleiro da equipe e Belo diz que ele poderá jogar na próxima partida. Então sai da sala de treinamento levando Natasha com ele. Porém, antes que saiam, Anton consegue ouvir Belo sussurrar para Natasha que não conseguirão ajudar a mãe dele. Eles então participam de uma videochamada com o Conselho Intergaláctico, que se recusa a entregar remédios para ajudar a mãe de Anton, pois era contra a lei. No entanto, Belo insiste em ajudá-la para não perder Anton, pois ele era o melhor que ele já viu. Depois disso, Natasha e Anton vão para a casa dele. Lá, Natasha cuida da mãe dele com alguma tecnologia para curá-la. Enquanto isso, Anton, no quarto dele, acha que sua mãe não será curada devido ao que ouviu de Belo. Depois disso, um garoto misterioso surge do lado de fora de sua janela com um aviso de Anya que queria vê-lo e o chama para ir lá. Anton então corre para o esconderijo dela, deixando seu Sputnik offline para trás. Chegando lá, Anya percebe que Anton agora é um atleta, mas ele a convence de que só estava lá porque tinham prometido a ele que ajudariam sua mãe, porém descobriu que estavam mentindo. Ela então lhe entrega um objeto que continha uma seiva capaz de contaminar qualquer organismo de planta. E como a nave Dente de Leão era basicamente composta de tecnologia viva originada de plantas, com aquilo conseguiriam drenar sua força e derrubá-lo, assim fazendo com que o Cosmobol não aconteça mais. Quando então o Sputnik de Anton o alcança, seguido por Natasha. Ela pede a Anton que saia rapidamente com ela e voltem para o Dente de Leão. Eles então vão, porém Anton está levando o vírus que Anya o entregou. Entretanto, no sistema de detecção de possíveis ameaças que contaminem a nave, o vírus que Anton levava não é detectado, devido ter sido criado exatamente para isso, possuindo a mesma textura genética da nave Dente de Leão. Assim passa sem ser detectado. Depois disso, já se preparando para a partida final contra um outro time chamado Amazonians, Anton parece muito relutante mesmo quando seu Sputnik fornece a ele seu traje de proteção. Ele insiste em tirar as luvas para poder alcançar o pedaço de planta-vírus que Anya lhe deu, mas seu Sputnik inicialmente se recusa. No entanto, ele consegue e depois joga o vírus no chão de um dos corredores. Em seguida, se junta ao resto da equipe em campo. Porém, já na partida, ele se senta no chão e assiste ao jogo sem fazer nada, enfurecendo assim os torcedores. Natasha e os outros ficam frustrados, então Belo interrompe o jogo. Anton então grita dizendo que eles estão mentindo para ele, pois não podem ajudar a curar sua mãe. Natasha rapidamente mostra a ele um vídeo onde sua mãe estava viva e bem agora, assistindo o jogo. Belo então leva Anton para fora do campo, para uma grande sala dentro do Dente de Leão.
Lá ele o explica a origem das bolas de energia, que na verdade eram originadas do Devorador de Ondas, uma arma brilhante e mortal invenção de Cherno, que é mantido no subsolo em seu laboratório nas profundezas da Terra e que não pode ser morto. Ele também fala que criou o famoso jogo Cosmoball para manter as ameaças dos Devoradores de Ondas de Cherno sob seu controle, onde pode ser desativado após ser chutado 5 vezes pelos atletas, onde os jogadores também são treinados para enfrentarem a energia massiva das bolas e que eles sabem que correm o risco de morrer se forem atingidos pelo seu raio de explosão. Fala também que a última invenção de Cherno é o protogênio, aparentemente perdido quando seu laboratório caiu na Terra. Porém sabemos que na verdade estavam embutidos nos genes de Anton, que dá a ele suas distintas faíscas azuis durante o teletransporte. Ao terminar de ouvir isso, Anton percebe que errou e rapidamente volta para onde deixou o vírus dado por Anya. Mas percebe que já cresceu e infectou o dente de leão. Ele corre de volta para o campo gritando que o estádio está infectado e que todos não estão seguros lá. Belo percebe a parte infectada do estádio e imediatamente aciona os protocolos de evacuação. Natasha está salvando o espectador que ficou preso sem poder fugir, quando então o Devorador de Ondas quase atinge, mas é salvo por Anton. Ele também consegue acertar o Devorador de Ondas 5 vezes até que ele desaparece. Anton então corre para o esconderijo de Anya depois de prender seu Sputnik, pois não queria que ele fosse com ele. Porém, infelizmente, Anya o envenena com um pó roxo que paralisa qualquer ser vivo e começa a explicar que ela o seguiu por toda a sua vida, dizendo ter criado seu medo de lagartos e trazendo-lhe a fama de ter má sorte junto com os acidentes. Diz também que se ele tivesse conseguido destruir o dente de leão, ela esperava que eles pudessem ficar juntos. Mas como ele falhou, ela decidiu matá-lo. Então, com uma espécie de arma na mão, o golpeia na testa e o deixa caído no chão, levando um pouco de seu sangue com ela. Anya envia o sangue para seu pai Cherno, que com isso consegue completar seu experimento, obtendo força suficiente para assim conseguir sair de sua prisão com a criatura gigantesca que acabou de criar. Enquanto isso, o Sputnik de Anton consegue finalmente escapar e imediatamente o procura, o achando no esconderijo de Anya. Ele chora e se sacrifica para salvar Anton, que no fim consegue acordar. Logo em seguida, Natasha e Belo chegam também e percebem o que aconteceu. Veem também numa sala ao lado o holograma de Cherno dizendo sarcasticamente que sente falta dele, revelando que Belo é seu criador. Belo se recusa a explicar mais sobre isso e convoca todos os atletas, instruindo-os para se espalharem e manterem a Terra a salvo dos Devoradores de Ondas. Então ele decola com um dente de leão e vai para o espaço. Enquanto isso, Cherno e Anya conseguem escapar da Terra usando a besta branca que ele criou, a controlando por dentro. Ele ataca a frota galáctica e os extermina facilmente, enquanto lança Devoradores de Ondas para a Terra. Os atletas estão ocupados impedindo que as bolas de energia atinjam a superfície da Terra, enquanto Anton lamenta a morte de seu Sputnik e seus erros em casa. Sua mãe então o aconselha a se levantar e consertar seus erros, quando então uma explosão causada por uma das bolas de energia acontece lá fora. Isso chama a atenção de Anton, que se levanta e vê seus amigos lutando. Então tenta e consegue despertar seu Sputnik. Anton consegue se comunicar com ele e encontra seu espírito e poder de volta. Rapidamente então se junta a seus companheiros atletas para defender a Terra mesmo sem o seu traje. Ele descobre que Fan está ferida e a leva para um lugar seguro com os terráqueos. Ele volta então para ajudar os outros no céu e Fan percebe que Anton não pode ouvir o que os outros atletas dizem, pois estava sem o capacete de seu traje especial. Dessa forma não consegue ouvir quando Pelé fala de 2 bolas de energia alinhadas indo em sua direção, o que é muito perigoso, pois quando chutam uma, a outra vem logo em seguida. Com isso, Anton acaba sendo atingido em cheio. Seu Sputnik, que estava sob os cuidados de sua mãe, sente algo e rapidamente vai atrás de Anton, que extraordinariamente sobrevive à explosão e cai no chão completamente sem roupas, pois haviam sido queimadas. Seu Sputnik então se une rapidamente a ele e algo diferente começa a acontecer, pois em Anton estava correndo uma energia diferente, como se ele tivesse absorvido a energia do Devorador de Ondas. Agora já com seu traje novamente e com um poder além do que se imaginava, Anton volta para ajudar os outros atletas, conseguindo fazer coisas que ninguém esperava dele, pois além de chutar a bola de energia e descarregá-la com um único chute, ele agora conseguia também absorvê-la completamente. Enquanto isso, Natasha confronta Belo sobre a declaração de Cherno quando disse que ele era seu criador. Belo então explica que realmente criou Cherno, sendo essa sua grande criação, mas os sentimentos dele o fizeram incontrolável e começou a maquinar ideias de conquistar o universo. Ele então entrega o dente de leão ao comando de Natasha e manda que ela retorne à Terra para salvar os outros que precisassem, que ele mesmo iria enfrentar Cherno. Porém, Natasha o pega de surpresa e os teleporta para a nave de Cherno. Lá, Belo revela sua verdadeira forma e luta contra Cherno, enquanto Natasha luta contra Anya. Porém, em certo momento, Anya joga sujo e paralisa Natasha e Belo com o mesmo pó roxo que usou em Anton. E quando Cherno estava prestes a eliminar Belo, Anton vem para ajudá-los e consegue dominar Anya. Porém, Cherno não se importa com sua filha e ele mesmo golpeia Anya para atingir Anton. Belo consegue ajudá-lo e acaba sendo morto por Cherno. Anton descobre que a nave é na verdade uma fera e que ele pode se comunicar com ela devido terem o mesmo sangue. Ele se teleporta para uma dimensão desconhecida e consegue se comunicar com a fera, que por fim acaba decidindo ajudá-lo, recusando completamente o controle de Cherno.
A fera então consegue expelir Cherno, Anya e os Devoradores de Ondas para fora, lançando Cherno direto no sol, assim o eliminando de uma vez por todas. O filme então termina mostrando algum tempo depois, onde a Terra agora está segura mais uma vez com Natasha controlando o Dente de Leão, pois Belo havia morrido na luta. A Lua Quebrada é restaurada e Anton encontra felicidade com sua mãe e seus amigos. Obrigado por assistir e se gostaram, por favor, deixem aquela força com seu like e sua inscrição aqui no canal para mais vídeos como este. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!